Olá, meus queridos, a paz de Cristo a todos. Vamos estar assim refletindo em mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Vamos estar lendo no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12 a seguir. E diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência alcançaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão as promessas. Olha só, a Bíblia fala de uma série de homens de Deus que tiveram seus nomes lembrados na Bíblia, registrados na Bíblia, por causa de uma única coisa. Vejamos quais foram essas coisas. Você lembra realmente de Abraão? Quando falamos de Abraão, o que vem à sua mente? A maioria das vezes o que vem à nossa mente é que ele foi o pai da fé. Outros podem dizer, o amigo de Deus. Ele alcançou muitas promessas. Mas será que foi só isso? Muitas vezes esquecemos que Abraão, ele foi para o céu. Mas ninguém lembra de Abraão dizendo, olha, eu lembro de Abraão porque ele foi para o céu. Quando se fala de um José do Egito, nos lembramos logo de sonhos. Ou talvez outras pessoas podem dizer. Quando se fala em José do Egito, me vem à cabeça governador. Ou o que foi preso ou vendido pelos seus irmãos. Mas José do Egito também foi para o céu. Mas ninguém lembra de José do Egito porque ele foi para os céus. E quando se fala em Davi? Claro, quando se fala em Davi, com certeza você lembra, olha, ele lutou contra Golias. Ou Davi foi um grande pastor de ovelhas. Um grande rei Davi. Mas ninguém lembra, olha, eu lembro de Davi porque ele foi para os céus. Então, homens como esses não são lembrados porque eles estão no céu, apesar de estar nos céus, é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu através da salvação. Mas você não será lembrado depois da morte porque você foi para o céu. Saiba disso. Você será lembrado pelas coisas que você fez ou que vocês fizeram aqui na terra. A Bíblia também registra uma série de coisas que esses homens fizeram e eles foram lembrados justamente não porque estão nos céus, mas por conta desse tipo de coisas que eles realizaram, que eles fizeram aqui na terra. Então observe, você pode ser lembrado também aqui na terra por coisas que vocês vão fazer ou por coisas que vocês já fizeram e não serão lembrados depois da sua morte, simplesmente porque você está nos céus. Por isso, lembre-se disso. 2019 não será findado enquanto você não realizar aquilo que Deus tem te prometido. As promessas que Deus tem feito para você, você há de cumpri-las e você será lembrado por coisas gloriosas, por coisas firmes que Deus tem prometido a você. Por isso, lembre-se disso. Elas irão cumprir, porque Deus é fiel para cumpri-las. Lembro bem que um dia desses estava prestes a sair para a escola e a minha filha sempre gosta de brincar comigo, com a mãe, e ela, perto de sair, ela disse, papai, vamos brincar? Eu disse, olha filha, agora não dá, porque não tenho tempo, eu estarei trabalhando, eu vou para o trabalho, mas na volta eu prometo, quando eu voltar eu brinco com você. No final da tarde, ao chegar em casa, ao abrir a porta, a gente depara logo com ela e com aquele sorriso no rosto, logo diz, papai, vamos brincar? Eu disse para minha filha, eu cheguei agora, estou muito cansado.
papai vai brincar depois. E logo vem na fisionomia dela aquela carinha de choro e dizendo, mas você falou. Ou seja, a promessa ela é algo importantíssimo. Ou seja, maior do que a promessa é quem prometeu. Ou seja, ela veio logo procurar o seu pai porque eu havia prometido que brincaria com ela. Então nós, como homens que somos falhos, prometemos e os nossos filhos acreditam em nós. Imagina Deus, que fazem promessas para as nossas vidas. Ele prometeu grandes coisas para os homens do passado e eles alcançaram essas promessas. Por que alcançaram? Porque eles acreditaram. Mas antes de acreditar, existiam coisas que ainda estavam dentro do seu coração. Porque para as coisas acontecerem na sua vida, para que você possa alcançar as promessas na sua vida, primeiro tem que ter realmente a base, que é a promessa. Segundo, tem que ter a fé. E terceiro, a paciência. Por isso aqueles homens alcançaram e fizeram-se histórias durante a sua vida. E aqui no versículo em que lemos, logo no primeiro versículo em que lemos, diz o seguinte, que existem coisas que nós podemos imitar, homens de Deus que nós podemos imitar. O versículo 12, foi dito assim, para que quando vos torneis indolentes, mas imitadores, para que não vos torneis indolentes, ou seja, preguiçosos ou presunçosos, mas imitadores daqueles que pela fé alcançaram, pela paciência alcançaram as promessas. Ou seja, nós podemos imitar pessoas, não é pecado a gente imitar pessoas, mas desde que essas pessoas sejam pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas que você confia, pessoas que você realmente possa imitar. Então, não se pode imitar alguém que seja falso. Não se copia algo de outra cópia. Você pode realmente ser imitadores daqueles pelas quais você pode imitar. O apóstolo Paulo, ele lembrou bem disso, porque ele é um homem digno de confiança, um homem digno de ser imitado, e por isso ele diz, até para os seus seguidores, para as pessoas para quem ele pregou, ele diz, olha, sede meus imitadores, assim como ele foi de Cristo. Então nós podemos imitar alguém de confiança, alguém que seja realmente capaz de ser imitado, de ser copiado. E aqui a gente percebe algo nesse texto, que nós podemos imitar pessoas como homens de Deus, pessoas da Bíblia, ou alguém que você conheça que seja digno de confiança e de imitação. Observe bem, então existem essas coisas que você realmente pode fazer com que o seu nome seja lembrado, aqui ainda nessa terra. Primeiro você precisa da promessa, depois você precisa realmente da fé e depois da paciência. A Bíblia já diz, tenhas a paciência como a fé perfeita. Observe, talvez você já tenha recebido, se falando de coisas que conduzem a nossa vida aqui na Terra, que nos faz, com que nós trabalhamos, com que nós alcançamos algumas coisas na Terra, e talvez você já tenha recebido algum cheque. Observe só o exemplo que eu vou dar, talvez você possa entender melhor. Talvez você tenha recebido um cheque por alguma dívida de alguém, e quando você pegou aquele cheque, aquela quantia maravilhosa, esplendorosa, e logo você olhou, poxa, que maravilha, agora eu vou conseguir realizar ou conquistar aquilo que eu estava esperando. Aí você fica todo feliz olhando aquele valor daquele cheque, mas quando você olha lá embaixo, você olha para a data, esse cheque é pré-datado. E às vezes ele é pré-datado para 20 dias, 15 dias, e você agora começa a ficar naquela ansiedade, naquela tristeza, porque você queria que ele fosse realmente compensado logo. Mas essa pessoa que lhe deu o cheque é uma pessoa de confiança. Claro que maior do que aquele que te prometeu, maior do que as promessas é aquele que prometeu. Então, se você realmente confia naquele que te deu, você sabe que mesmo sendo um prazo longo, você vai esperar, porque esse cheque vai ser compensado. Os dias vai, os dias vão, e você olha para aqui, olha para ali, acolá, e precisa de comprar algo, e vê que aquele cheque está ali na mão, mas ele ainda não foi compensado. Você até pode ficar ansioso para que essas coisas aconteçam, para que essas promessas cheguem logo, para que ele seja compensado logo, e o que a maioria das vezes o que pode acontecer é que você às vezes não tenha paciência. E isso é muito perigoso.
E ter fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Por quê? Porque se Deus te fez uma promessa, você há de acreditar que elas vão acontecer. E elas vão acontecer se você tiver paciência para esperar. Então, um cheque em suas mãos, você sabe o dia que ele vai ser compensado e as coisas que você pode alcançar com elas. Mas não tem nada a ver pensamento positivo com fé. Observe que se você agoniar-se tanto e não tiver paciência, o que pode acontecer? Você pode pegar o seu cheque e entregar nas mãos de agiota para que você receba o dinheiro pelo cheque. Mas só tem uma coisa, você não receberá o valor determinado por ele. E isso você vai sofrer suas consequências, porque você vai perder uma quantidade de dinheiro porque você não teve a paciência de esperar. O que eu quero com isso? Observe bem, de repente Deus tem uma promessa para a sua vida e você acha que essas promessas estão demorando tanto, você sabe do que eu estou falando, e você sabe que tem uma promessa ou mais promessas que você precisa alcançar, mas está demorando tanto. E muitas vezes você quer adiantar essa promessa e você pode sofrer consequências por isso. Falando de Abraão, o que aconteceu com Abraão? Deus prometeu a Abraão que daria a ele as nações, o pai das nações, e que ele teria um filho. Mas o que acontece? Estava muito demorando, e a sua esposa Sara, eles já estavam velhos e tudo, então, já que a promessa foi feita a Abraão, ela disse, olha, eu vou te dar Agar, que era sua serva, para que eles pudessem se deitar e ter filho. O que aconteceu? Ele realmente deitou-se com ela e teve um filho chamado Ismael. O que acontece? Era a promessa de Deus que ele deitasse com a sua escrava e tivesse um filho? Não, claro que não. Mas quis adiantar-se demais a promessa e o resultado foi que até hoje a nação os judeus e os palestinos estão em guerra por conta realmente dessa promessa que eles não souberam esperar. Mas a promessa de Deus ela é fiel, ela é de cumprir no tempo dele. Até que chegou o tempo, Abraão já estava velho, com Sara também, mas Deus prometeu que lhe daria um filho, seria o filho da promessa, e foi-se Isaac. Com 100 anos ele conseguiu, e realmente Deus foi fiel para cumprir. O que eu quero dizer, irmão, é o seguinte, minha irmã, é que nós temos promessas de Deus para serem alcançadas. Você realmente não vai partir dessa terra enquanto as promessas de Deus não forem cumpridas na sua vida, porque Deus é fiel para cumprir. Mas é necessário que você tenha, primeiro, paciência. Você tenha fé e depois tenha paciência. Você não alcançará, você não fará história nessa terra, nesta vida, lembre-se disso, se você não tiver uma promessa. Mas Deus já te deu promessas. Deus já lhe prometeu que você seria uma pessoa abençoada, mas Deus pode fazer com que você alcance nações. Deus pode fazer com que você seja muito feliz, que tenha um grande emprego, ou que tenha realmente aquilo no seu sonho tão esperado. Mas primeiro você precisa ter fé. E acima de tudo, ter a paciência. Porque estas três coisas são fundamentais para que você alcance a sua bênção, alcance a sua vitória. Homens de Deus fizeram-se histórias justamente por conta disso. Porque primeiro eles receberam a promessa. Depois, através da fé e da paciência, eles alcançaram vitória. Escreveram o seu nome na galeria dos heróis da fé, porque eles souberam esperar. Portanto, lembre-se disso. Não se desespere, espere. Confie naquele pelo qual você resolveu confiar. Porque maior do que as promessas é aquele que te prometeu. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é fiel para compensar as bênçãos em sua vida, para cumprir aquilo que ele te prometeu. Porque ele é fiel para te fazer isso. Que Deus possa estar a cada dia te confortando, te dando paciência e paz no coração, porque paciência nada mais é do que ter paz no coração e saber esperar para que as coisas cumpram-se em nossas vidas. Lembre-se disso, você ainda há de receber muito nesse ano ainda de 2019. E enquanto Deus estiver te dando vida aqui na terra, você vai fazer histórias através das promessas, através da paciência e da paciência. Lembre-se disso. Muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Curta sempre os meus vídeos, compartilhe, para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, no nome de Jesus.